O que nos pediria um autista? Adaptação do texto de Angel Rivière Gomes, assessor técnico da APNA. Mas esse ano eu quis trazer essa cartilha porque ela quer dizer o que o autista fala de si mesmo. E a primeira coisa, e aí eu vou desenvolver também os conceitos, é que ele pediria ordem e estrutura, antecipando o que vai acontecer. É muito importante que o autista ele se identifique no ambiente que ele está, na ordem que ele criou. É característico deles, às vezes, brincar errado, pegar um carrinho, colocar de ponta cabeça, vestir uma roupa ao contrário, mas é porque a ordem do que é normal para nós não segue a mesma ordem deles. O autismo é uma condição neuroquímica que tem uma defasagem psicossocial. Então, eles tendem a não entender uma linguagem mais figurada, ironia, metáfora, e tendem a ter a rigidez do comportamento que eles têm dentro da cabeça, externalizando para o de fora. Então, quando você vê um autista brincando, ou até mesmo agindo ali na brincadeira com outros colegas, você fala, nossa, que comportamento estranho. É estranho para nós, mas é altamente regulatório para ele. E se você vier e mudar esse lugar, ou essa ordem das coisas, com certeza você vai atravessar ele de alguma forma e vai gerar uma crise. Porque aquilo que você considera desordem é a ordem dele. Ele externaliza aquilo que dentro da cabeça dele ajuda ele a se regular. Cada autista tem uma forma de regulação, eles costumam ter um objeto, uma toalhinha, um brinquedo, eles têm aqueles movimentos característicos, né, que são os abanar da mão, assim, os tem o extindo, balançar, mas cada um vai ser... Esses são os mais característicos, né? São aqueles meio evidentes na rua. Mas nem todo autista é tão extravagante assim. Principalmente quando nós falamos do nível 1 de suporte, que é o nível mais sociável, ou seja, ele não tem faceta. Porque o nível 2 e o nível 3, que são exatamente a graduação dos suportes, sendo um mais brando até o terceiro o mais grave. Eles dependem muito de auxílio. Então, geralmente, os três, nível 3 vai ser o não verbal, vai ser aquele que você bate o olho no supermercado, ele está com os calcanhares para cima, ele tem um movimento, um tônus muscular muito menos rígido, então ele é amolecido, você vê sempre alguém dando suporte para essa criança. O nível 2 nem sempre é não verbal, mas ele tem um atraso na fala muito mais nítido, e também a questão física mais observável, mas o nível 1 vai passar despercebido. Então, é importante também não ficar com estereotipia, sabe? Não achar que todo autista tem o balançar, todo autista vai fazer assim, nem parece autista, olha como é que ele conversa. Olha como é que ele é dinâmico, parece muito mais uma rebeldia, sabe? Esses pensamentos de que, para ser autista, tem que encaixar num quadradinho, numa caixa, e se não for assim, não é. Não é assim que funciona. Toda condição ela tem características únicas da personalidade, características únicas da família que está criando, porque cada família tem um jeito também, uma dinâmica social dentro da casa. Então, não é todos os autistas vão se comportar de determinada maneira. Isso é muito importante para nós nos abrirmos para cada um deles, para cada um desses indivíduos que, assim como nós, não somos iguais, eles também não são, e não é justo tratá-los como uma grande caixinha que você vai lá, trata de forma distante e depois se despede como se não fosse um ser humano, com emoções, com perspectivas, com medos, sonhos. Respeita o meu ritmo. O normal é que eu me desenvolva cada vez mais. Outro ponto. Eles vão se desenvolver. A mãe do depoimento falou, né? Meu medo é o futuro. Porque, enquanto é criança, eu pego no colo, eu levo para onde eu quiser, eu busco, eu tiro do ambiente preconceituoso. Mas, e quando crescer? A esperança é que, hoje, cada vez mais, a tecnologia, a ciência tem desenvolvido para que pessoas com condições, sejam elas quais forem, se desenvolvam de forma autônoma. Então, são os autistas, são os TDAHs, são os síndromes de Down, são as pessoas com paralisia, seja ela de qual forma for, porque não há nada tanto quanto degradante para um ser humano se perceber um peso, se perceber uma pessoa que atrapalha a vida de outras pessoas. Então, quando você vê um autista,
por favor, não tenha dó, não. Não fica, ai, tadinho, sabe? Vamos dar tudo, vamos tratar como se não fosse uma pessoa para ser desafiada, para ser colocada diante de algo, para trabalhar. Existem supermercados, por exemplo, que eles têm uma taxa de admissão de pessoas com autismo. O Verde Mar é um deles e o Super Nosso também é um deles. Por quê? Porque eles sempre elogiam, são meus melhores funcionários. Eles chegam pontualmente, eles não faltam, eles não vão para outros lugares, eles cumprem todos os horários, eles almoçam e voltam na hora certa. Por quê? Porque eles querem estar aqui. Eles querem ter contato, eles querem se desenvolver enquanto pessoa na sociedade. É um direito deles? É, mas também é um dever nosso, enquanto sociedade, permitir com que eles acessem esse lugar sem serem tirados dali as questões que eles têm. Eles vão ser o caixa eletrônico, os caixas, desculpa, com autismo. Então, eles vão ter um ritmo diferente para passar a compra, eles não têm que ter outro ritmo ou serem tratados como, vai para a fila, o caixa mais fácil. Coloca ele no caixa mais longe ali para ele não ter trabalho. De forma nenhuma. São aqueles que mais precisam e até aquilo que mais nos ensina outros valores, como disciplina, dedicação. Isso eu estou falando de autistas no mercado de trabalho, justamente para tirar um pouco dessa perspectiva que autista é criança para sempre. Porque a gente sempre fala do autista na rede escolar, enquanto adolescente, criança, mas eles vão para o mundo, eles vão para o mercado de trabalho, e é importante que a gente saiba como eles querem ser tratados lá. 3. Fala-me um pouco e devagar. As palavras em demasia podem ser uma carga pesada para mim. Bom, cientificamente falando, o cérebro do autista ele tem até 10 vezes mais sinapses nervosas. O que é isso? É como se fosse um trem andando, né? Nossas sinapses são como locomotivas dentro do nosso cérebro. O nosso, vamos supor, caminha a 10 km por hora. Então, para a minha mão, o meu braço fazer esse movimento, o meu cérebro mandou uma mensagem para o meu braço e ele fez esse movimento rapidamente. O cérebro do autista é consideravelmente mais rápido e com muito mais informação. Então, se o meu viaja a 10 km por hora, o do autista vai viajar pelo menos a 25. Então, é por isso que, às vezes, a carga mental do barulho, do som, do ambiente, dá aquela sensação neles de estarem completamente sufocados. Porque, além da mente agitada que eles já têm, eles ainda estão sendo muito estimulados por alguém ou por um ambiente. Então, é por isso que falar devagar ou evitar ambientes onde eles sejam muito estimulados ajuda, porque eles, naturalmente, já têm um cérebro e um funcionamento cerebral mais acelerado. Diga-me, de algum modo, quando conseguiu executar tarefas bem feitas. Mesmo que nem sempre eu consiga, necessito compartilhar o prazer e o gosto de fazer coisas bem feitas. Porque eu falei do supermercado. Eles estão dispostos a serem incluídos. A inclusão não é algo que vem de nós para eles somente, mas que tem que partir deles para nós. E parte, por incrível que pareça, a nossa perspectiva é de que não, né? Eles gostam de ficar em casa sendo cuidados por mãe e vó, mas não, eles gostam de viver uma vida e querem viver uma vida em sociedade. Necessito de mais ordem e mais previsibilidade no convívio, no nosso convívio. Teremos que negociar os meus rituais para convivermos. Eu também já exemplifiquei, né? Cada um vai ter uma característica dentro de casa. Não existe fórmula, não existe receita. Só essa convivência tem que acontecer, e é importante não ter essa dó, porque existe também a indisciplina, existe a rebeldia, existe a desobediência. Não é porque é autista, não tem que chamar atenção na escola. Ano passado me perguntaram, mas se estiver batendo, eu posso? Lógico que pode. Você vai conter uma criança que está batendo. Não porque ela é autista somente, mas porque ela está batendo. E violência a gente combate. A gente não permite com que aconteça. Então, não é porque a criança é autista que ela está acima da ordem, que ela está liberada no ambiente para fazer o que quiser. É óbvio que esse manejo, quando ele é feito por uma pessoa capacitada, ele é muito melhor. Mas é importante saber que, dentro da sociedade, ele tem que ser ensinado a dar as regras. De um jeito melhor, ele vai absorvê-las de forma mais devagar,
no ritmo dele, mas as normas de convivência têm que estar muito claras dentro de casa. Respeita as distâncias... 6, desculpa. Não permitas que me acomode e permaneça inativo, mesmo sendo difícil compreender o sentido de muitas das coisas que me pedem para fazer. Elas têm que ter um sentido concreto. Eu falei algumas vezes já desse lugar de aptidão, mas também eu falei da questão da simbologia. Eles têm uma dificuldade com o simbólico. Metáforas, ironias, comparações, tentativas de, olha, fulano virou estrelinha. A gente geralmente fala isso para quem morreu. A gente geralmente fala, nossa, o sol lá fora está pegando fogo. Procure, eu sei que a gente tem esses hábitos dentro da nossa linguagem, principalmente o idioma português nos dá muito dessas capacitações, de usar a linguagem de uma forma abrangente. Mas, dentro da conversa com o autista, é importante tentar diminuir isso. Por quê? Para que você facilite a compreensão dele, já que a gente quer uma boa convivência, que a gente busque conversar dentro de uma linguagem mais concreta. Respeite as distâncias que necessito, porém sem me deixar só. As pessoas são, às vezes, demasiadamente imprevisíveis, ruidosas ou estimulantes. As pessoas, no caso, são demasiadamente imprevisíveis, é porque eles têm a tendência de organizar tudo. E têm a tendência de querer trazer tudo para um lugar de explicação. Só que a nossa vida e a nossa forma de agir não é previsível. Nós acordamos de bom humor, mau humor, acontece algo no nosso dia que nos deixa mais cabisbaixo, que nos deixa mais irritados. Então, quando ele fala dessa imprevisibilidade, é porque eles também têm muita dificuldade de ler fisionomia. Então, a raiva, às vezes acha que está brincando, níveis 3 de suporte, então, tem muita dificuldade de ler fisionomia. Você pode estar bravo, irritado, porque eles dão muito trabalho, e eles acham que vocês estão brincando, que está tudo certo, que naquele ambiente ali o que está acontecendo não é lido como uma raiva, não é lido como insatisfação. Então, essa imprevisibilidade, é por isso que nós, adultos, e as pessoas que cuidam, têm que dar nome. Olha, eu estou com raiva, agora eu estou chateado com você. Falar para ele o que é essa emoção que você está no rosto, mas que não tem uma como é que chama? Legenda. Não tem uma legenda embaixo do rosto para ele ler raiva, ansiedade. Isso nós aprendemos na convivência. Ninguém aqui nunca aprendeu, olha, isso aqui hoje é raiva. Nós nos desenvolvemos enquanto pessoas e aprendemos a ler esses códigos. Assim eles também. Com um pouco mais de dificuldade, cada um no seu tempo, mas eles vão aprender. 8. Quando eu me zango, eu me golpeio, me destruo ou faço movimento em excesso. Quando me é difícil atender ou fazer o que me pede. Não estou querendo te prejudicar. O que faço não é contra você. Não me atribua más intenções. Nós estamos falando aqui do nível 2 e 3, quando essas crianças chegam a ter crises mais agressivas. Porque, como eu falei, o nível 1 ele quase que precisa ser falado, a pessoa. Você não identifica ela pela faceta. Ela pode ser muito bem um colega de classe que nem ele sabe que tem autismo, ou um colega de trabalho. Mas o nível 2 e o nível 3 costumam ter essas crises nos ambientes. E aí é muito importante você saber que ele não deixe se machucar, se está se arranhando, se ele está se socando. É algo muito perigoso, inclusive, porque eles não têm noção desse lugar, da força que eles têm, principalmente porque, como o cérebro deles tem um atraso, às vezes eles já são homens formados, adolescentes fortes, 13, 14 anos, e ainda se debatem como se não percebesse a força que tem. Uma mãe que já não consegue mais segurar, uma pessoa ali do ambiente que já não consegue reter a força. Então, é importante, desde pequenininho, ensinar e mostrar que esses movimentos são proibidos completamente. E, mais do que nunca, saber, não é nada pessoal. Ele está tentando se regular. Tudo isso que eles fazem é tentando se regular. Não me agridas quimicamente. De novo, Acho que eu passei sem querer. Eu estava no 8. Meu desenvolvimento não é absurdo, embora não seja fácil de entender. Muitas das condutas são formas de enfrentar o mundo na minha especial forma de se perceber. Mais uma vez, o mundo para eles roda
com códigos sociais muito diferentes. Imagina se eu estivesse colocando aqui a minha escrita em russo ou em mandarim. Vocês não entenderiam. Assim também é o mundo, às vezes, para o autista. É outro código social, e eles têm que aprender um idioma que eles não têm prática, que eles não têm condição de ficar se desenvolvendo naquilo o tempo todo, mas eles vão aprender. Assim é o mundo. Você vai traduzir o mundo do autista que está dentro da cabeça dele para o mundo externo. Meu mundo não é complexo e fechado. Pelo contrário, sou aberto, sem dissimulações e mentiras, tão ingenuamente exposto aos demais que é difícil penetrar nele. Bom, nós percebemos também nos níveis mais graves essa ingenuidade. Por isso que é tão importante também a proteção contra abuso, seja ele psíquico, seja ele social, seja ele de relacionamento sexual, porque essas pessoas elas têm muita, como eu falei, né, como está sendo muito claro aqui, as dificuldades de entender o que é o toque da malícia, do toque do cuidado, do toque do abuso, do toque daquela pessoa que você pode confiar. Dar nome à realidade para o autista é tão importante para protegê-lo também, porque você não vai estar com eles em todos os ambientes. Mas o manejo do próprio corpo, saber quais são as áreas erógenas do seu corpo, saber como é que quem deixa, quem pode ver, quem não pode, porque existe essa ingenuidade, principalmente nos níveis 3 de suporte. Não me peça sempre as mesmas coisas, nem me exija as mesmas rotinas. O autista sou eu, não você. Ou seja, não queira fazer aquilo que ele tem que fazer. Se ele quer mudar de rotina, você deixa ele mudar de rotina ou não. Mas o ritmo da própria condição é dele, né? Não é nossa. Não sou só autista, sou uma criança, um adolescente ou um adulto. Compartilho muitas das coisas das crianças, adolescentes ou adultos. É aquilo que compartilhamos que nos une. Esse talvez seja o ponto mais importante. Existe uma passagem bíblica em João 9, quando Jesus cura um cego de nascença e perguntam para ele, olha, quem que te curou? Ele fala, não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. E todo mundo define ele como cego de nascença. Os discípulos disseram, olha, ele é cego. Os fariseus disseram, olha, esse aqui é o cego de nascença que ficava na porta do templo, mas só Jesus chamou ele de homem. Esse é um homem. E por quê? Porque ele viu a humanidade dessa pessoa antes de ver a condição dela. É a mesma coisa para nós, que seja a nossa condição de depressão, de ansiedade, de nervosismo, a gente nunca gosta de ser tratado na nossa condição. Tampouco eles, porque, para além do autismo, eles são pessoas. Eles gostam de música, eles têm assunto, eles entendem de algum dado da realidade e podem conversar com vocês de igual para igual. Porque o que nos une é nossa humanidade, não são nossas condições. As nossas diferenças, enquanto pessoas, sempre vai nos desunir. Nossa raça, nosso gênero, nossa opção sexual, nosso lugar de moradia, nossa condição financeira, nosso trabalho, tudo isso é o que nos difere. Mas o que nos une? O fato de sermos pessoas com sonhos, ideais, dignas, né? Que temos direito à dignidade, que temos amor, diferente dos animais, né? Nós somos os únicos seres da Terra que têm emoção, têm pensamento crítico. Então, nós não gostamos e não somos tratados nas nossas condições. Eles também não. Vale a pena viver comigo. Pode chegar um momento em sua vida em que eu, que sou autista, seja sua maior e melhor companhia. É a avó, né, falando. O meu neto, o menino, né, o Vincenzo, é uma bênção, e quem tem um autista em casa, agradeça a Deus, porque vocês foram agraciados com um anjo. Não me agridas quimicamente. Não preciso tanto de medicamentos. Eu também preciso do acompanhamento periódico de um especialista. Outro ponto que entra muito nas condições, o autista não toma tanto remédio. Assim, o nível 2 e 3, mas o 3 vai tomar mais, porque ele tem muita comorbidade. Então, dificilmente você vai achar um autista só autista. Eles vão ter, geralmente, o TDAH, depressão, síndrome do pânico, porque essas coisas vêm das fobias sociais. Mas é muito importante salientar que
tratar quimicamente era o que eu falei no começo da minha fala. Não adianta isolar da tarja preta, deixar os meninos babando igual zumbi em cadeira e achar que isso é tratamento. Tratamento é deixar estabilizar qualquer questão, seja ela de agressividade, de transtorno de síndrome do pânico, mas não isolá-los e deixá-los completamente nulos socialmente, porque isso não é tratar, isso é anular. 15. Ninguém tem culpa de minhas reações e condutas difíceis de compreender. A ideia de culpa só produz sofrimentos. Exatamente, as mães têm muita culpa, né, do que não dá conta. Esse isolamento social que eu falei, que as mães sofrem quando o pai sai, também é um isolamento social porque elas param de ir em lugares. Elas param de ir em festas, elas param de ir na igreja, elas param de conviver socialmente. Então, a casa delas se torna uma prisão e um lar. Porque toda vez que sai, tem-se a tensão de não saber se vai embora em 10 minutos ou em 2 horas. Porque pode ser que a viagem não chegue nem no final dela. Você nem consiga descer do carro, porque a criança, no meio do caminho, deu uma crise e você tem que voltar para casa. É muito importante estar mais perto ainda dessas mães, desses, se Deus quiser, né, famílias completas, porque eles acabam achando que eles são um problema. Então, eles vão para a festa, para o casamento, para o parque, e você pode ter certeza, até ele sair de casa, ele pensou 10 vezes antes de sair. Porque, em muitos lugares, ele ficou revisitando se valia a pena. Só que eles têm que sair, porque ninguém dá conta de viver ao redor de uma condição e continuar saudável. Não existe saúde em isolamento. A gente provou isso na pandemia. Não existe saúde dentro de casa, olhando para aquelas 4 paredes, por mais confortável que seja. Nós nos complementamos em sociedade. É importantíssimo com que eles se sintam acolhidos onde eles forem. Não vão ser acolhidos por muita gente, porque existem muitas pessoas que julgam e têm preconceito. Mas conseguir pelo menos 1 ou 2 lugares onde as pessoas respeitam e entendem, você pode ter certeza que essa família vai te ter com muito carinho e muito amor. Necessito de estabilidade e bem-estar emocional ao meu redor para estar melhor. Para mim, não é bom que estejas mal e deprimido. Acabei de falar. Quem cuida de quem cuida? Essa mãe que não tem tempo para tomar um banho, que não tem condição de pegar um prato de comida e comer ele quente, porque ela não dá conta, né, de fazer as refeições a tempo, que não dorme, ela não vai ser uma boa cuidadora. Ela vai ter prazo de validade. E daqui a pouco está todo mundo em casa, pior do que o autista. Porque o autista está seguindo a vida dele, ele está saudável, ele está limpo, ele está alimentado, ele dorme, mas quem cuida dele está completamente abandonado. Ajuda-me com naturalidade, sem obsessão, que é o que eu falei do ficar com dozinha, de toda hora ficar ali assistindo, como se aquela criança fosse de vidro. Aproxima-se de mim, porém tenha seus momentos de repouso e dedique-se às suas próprias atividades. A mãe é um CPF antes de ser mãe, o pai é um CPF antes de ser pai, a professora é um CPF antes de ser professora. A identidade desse cuidador tem que ser mantida. Aceita-me como sou. Minha situação normalmente melhora, ainda que no momento não tenha cura. Foi o que eu falei. O avanço da ciência, das técnicas de tratamento estão muito melhores. Não compreendo as sutilezas sociais, porém tampouco participo das duplas intenções ou dos sentimentos perigosos tão frequentes na vida social. A ingenuidade presente, a falta de perspicácia social ali do que, às vezes, ele não está sendo bem-vindo mais, que está irritando as pessoas, que está sendo inconveniente. Isso não é fácil deles entenderem. Minha vida pode ser satisfatória se é simples, ordenada e tranquila. Ser autista é um modo de ser, não é um modo de estar. Eu estou de blusa azul, eu estou de saia marrom, mas eu sou loura, eu sou branca. Isso aqui não muda. Ser não muda. Estar muda. Eu estou nervosa, mas daqui a pouco eu estou calma de novo. Eu estou agitada, mas daqui a pouco eu me regulo. Mas ser é características que não mudam. O autista, ele não está autista, ele é autista, ele vai morrer autista. Então, a característica deles não é passageira nem transitória. Ser autista é um modo de ser, ainda que não seja o normal. Nessa vida, podemos encontrar-nos e compartilhar muitas experiências. Agora, eu quero trazer, pelo lado do orgulho, e aí eu fecho a minha palestra, a perspectiva de futuro dessas pessoas.
Eu trouxe alguns famosos internacionais, procurei os mais famosos, porque tem uns mais anônimos, de umas séries mais desconhecidas, mas o primeiro é o consagradíssimo Anthony Hopkins. Ele é o ganhador do Oscar O Silêncio dos Inocentes. Ultimamente, eu acho que em 2019, ele ganhou o Oscar de melhor ator pelo filme O Pai, que ele tem uma doença chamada Alzheimer, é um filme muito emocionante, mas ele é uma figura muito carimbada dos filmes. Ele teve diagnóstico de autismo na vida adulta por volta dos 70 anos. Foi a sua esposa que incentivou a pesquisar mais sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, e entender que algumas de suas características poderiam ser sinais da pessoa com autismo. Que tampou. O Wentworth Miller, que é o protagonista de Prison Break, uma série antes das séries Netflix, onde Lost, Prison Break e umas outras assim, nas primeiras, 2019, ele afirma ser autista é central para quem ele é, para tudo que ele já fez ou articulou. Também descobriu na vida adulta. Elon Musk, um dos mais famosos, né, que as pessoas sabem, ele é o nível 1 de suporte. Bilionário, ele é hoje o homem mais rico do mundo, seguido do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, e o Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, né, do Facebook, Instagram e esqueci a outra rede social, que também tem uma suspeita, ele ainda não declarou publicamente, mas o Mark Zuckerberg é uma pessoa que gera muitas suspeitas se ele é autista. No Brasil, não sei se vocês sabiam, mas o Danilo Gentili descobriu no meio de uma entrevista do programa dele, em 2020. Ele estava com uma dessas pessoas que ele traz, né? Ele traz várias áreas, humor, política, ciência, no programa dele. Ele estava com uma psicóloga e ele falou no programa em 2020 que ele tinha sido recentemente diagnosticado com autismo. Ele falou que ele não queria saber qual nível, porque se ele era e pronto. Mas foi em 2020 que ele descobriu. Letícia Sabatella recebeu o diagnóstico de TEA ao procurar a ajuda de especialistas como psiquiatras e neurologistas em 2023. Então, acho que ela deve ter por volta de 45, 46 anos também. Marcos Mion, ele em si não é autista, mas o filho dele, o Romeu, é bem famoso. Foi o Marcos Mion que, em 2014, tornou público o diagnóstico de autismo de seu filho Romeu, um dos principais defensores dos direitos das pessoas autistas. Ele conseguiu aprovar no Senado, em 2020, a Lei Romeu-Mion, que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, emitida gratuitamente sob responsabilidade dos estados e municípios. Essa carteira é o que fica pendurado aqui, ó, quando vocês vão nos mercados, nos lugares públicos, essa carteira que identifica, porque, como eu falei, não precisa ter faceta para ter a condição. Então, quando você vê essa carteirinha que está lá escrito, o nome da pessoa é uma carteirinha bem simples. É o nome da pessoa e acho que o CPF dela, só isso. E foi graças à luta do Marcos Mion, que é muito bom quando, mas teve uma palestra, ele é rico, ele pode, porque vocês veem, né, o Romeu tem toda a assistência do mundo, é fisioterapia todo dia, é terapia holística, todo tipo de assistência que vocês imaginarem ele tem. Mas eu não posso me comparar com o Romeu. Realmente, nós não podemos mesmo. Mas é importante que pessoas com visibilidade, ele não precisava fazer isso. Ele poderia ter vivido a condição dele só para o filho dele, mas ele procurou e se preocupou em fazer com que mais autistas tivessem conforto, porque essa carteirinha muda muito o atendimento deles nos lugares. É muito auxiliadora. E o Ricardo, eu não sei se vocês já viram, esse Ricardo, ele teve uma matéria no Fantástico, ele é todo espontâneo, assim. Ele falou que queria almoçar com o Bruno e Marrone, mas eles iam pagar a conta. E aí ele conseguiu almoçar com o Bruno Marrone, e o Bruno Marrone pagou a conta dele, ele é todo espontâneo, a mãe dele é a Dalva, e grava esses vídeos assim. Ele fala, eu não vou naquele lugar, não. Por quê? Porque eu não gosto de ninguém lá, porque todo mundo é chato. Ele é uma figura bem divertida da internet.